Oi, pessoal. Hoje a gente vai aprender a fazer esse tipo de texto. Um texto vazado. Ele não tem preenchimento dentro dele. Ele só tem a linha. Essa linha pode ser de diferentes espessuras. Ele tem sido muito utilizado em diversos layouts, seja para qual segmento for. Ele é usado muito replicado, né? Algumas vezes diminuindo a opacidade e dando destaque para alguma palavra e compondo o layout do design. Então, a gente vai aprender a fazer esse texto vazado. Aí você pode se perguntar, em qual programa eu consigo fazer isso? A gente consegue fazer em todos. Alguns têm certas limitações, mas os 4 programas que a gente está utilizando dá para ser feito. E eu vou mostrar para vocês. Vou começar aqui com o Illustrator. Vou pegar na ferramenta aqui do seu ícone lateral, a ferramenta de texto, que é esse Tzinho. Clicando aqui na sua prancheta, você consegue digitar. Vou escrever aqui, texto. Vou aumentar ela para ficar de melhor visualização e colocar uma fonte que também é muito utilizada, que é a Montserrat. Vou colocar ela na maior grossura dela, né, que é a Black. E vou também criar um outro texto. Para duplicar o texto, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu copiei e colei novamente na mesma tela. Vou criar um texto também com uma fonte cursiva. Para mostrar essa diferenciação nos dois tipos de texto. Para a gente deixar somente o traçado e sem preenchimento, a gente precisa tirar a cor de dentro e colocar uma linhazinha fora. Para fazer isso no Illustrator é muito simples. Você clica no elemento que você quer fazer essa transformação e aqui nessa barrinha lateral, lá no final, você vê um quadradinho preenchido, que é o quadradinho de preenchimento, e uma linha com um traço vermelho no centro. Ele está falando que seu traçado não tem cor. Esse seu traçado está sem cor e o seu preenchimento, que é a parte de dentro do texto, está com a cor preta. Então, como você quer justamente o contrário para você conseguir isso, essa flechinha aqui em cima, ela inverte essa posição. Então, você clicando na flechinha, ele vai alternar. Ele vai deixar o texto com cor, o texto sem preenchimento e a linha com uma cor, um traçado apenas. A mesma coisa na fonte cursiva. Você clica na flechinha que ele vai inverter as cores. Então, o traçado vai ter cor e dentro, que é o preenchimento, não vai ter cor. Porém, existem algumas fontes que ela não é feita de forma contínua. Então, elas são 2 elementos. Por exemplo, aqui no T, ela tem um quadradinho aqui e a parte de baixo do T. Ela não é contínua. E assim vai ficar muito feio. Então, você vai precisar corrigir isso aqui para poder utilizar esse texto. Antes, se você quiser aumentar ou diminuir a grossura desse traçado, você clica no seu elemento e vem na parte de traçado. Ele pode estar aqui em propriedades ou você vai precisar abrir a janelinha dele, de propriedades, que é janela, propriedades, caso a sua já não apareça aqui. E aí, clicando aqui, você consegue aumentar a grossura desse traçado ou diminuir ela. Vou deixar com um ponto mesmo. Para transformar isso e conseguir ajustar essas imperfeições, você não pode ter esse texto mais como texto. Então, você tem que se garantir que a palavra está correta, que o texto que você quer escrito é esse, para então transformar esse texto em curvas. O que seria transformar em curvas? Ele deixa de ser um texto, ele não vai ser mais editável em forma de texto, por enquanto eu consigo escrever aqui normalmente, mesmo estando só o traçado. Porém, quando eu transformar ele em curvas, ele não vai mais permitir isso. Para transformar em curvas no Illustrator, você precisa apertar as teclas Ctrl, Shift e O. Vou escrever aqui para ficar mais reforçado. Ctrl mais Shift mais O. Isso você vai utilizar para transformar em curvas no Illustrator. Mas, apesar dele estar em curvas agora, ó, ele não é mais
um texto editável. Agora ele é uma forma, ele está em curvas, mas está todo junto. Se você quiser ele separado, por exemplo, você transformou ele, mas você quer esse O mais afastado. Então você tem que desagrupar ele, clica com o botão direito e vai em desagrupar, para você poder mover alguma parte desse texto de forma individual. Mas porque a gente vai precisar que ele não precisa estar solto. Então, dê um Ctrl Z, que ele desfaz a última coisa que você fez. Clicando nesse texto, você vai precisar soldar ele. Então, você clica nele e vem nessa parte das suas propriedades, que ou está aqui também, ou você habilita lá na janelinha, Pathfinders, e precisa soldar. Você vai conseguir soldar nessa primeira opção, onde mostra 2 quadradinhos unidos em um só, que é o que você precisa fazer ali. Então, clicando nele, você vai ter as letras corrigidas. Então, tudo que era 2 partes virou uma só. Você soldou, então, ele virou uma parte única. A mesma coisa para o texto cursivo. Mas, no caso do texto cursivo, para as letras estarem como se tivesse sido escrita mesmo à mão, elas precisam estar um pouquinho mais juntas do que estão aqui, né? Precisa uma entrar um pouquinho na outra. Para isso, nessa parte de caracteres, você pode diminuir um pouquinho a largura, ó, o espaçamento entre uma letra e outra. Aqui no Illustrator ele tem muito desenhadinho o que cada função vai fazer. Por exemplo, aqui em cima é o alinhamento entre uma linha e outra. Nesse caso, como ele mostra 2 letras e uma flechinha entre elas, é o alinhamento entre uma letra e outra. Eu preciso diminuir um pouquinho, então menos 10. Já é o suficiente, ó, uma letra entrou na outra, que vai parecer mais com um texto. Para eu transformar ela em curvas, a mesma coisa que o texto convencional, né, com a letra de forma, aí você clica Ctrl Shift O. Ele também ficou em curvas, da mesma forma. Agora ele está em curva, não permite mais edição de texto. E eu preciso soldar ele igualmente. Clicou aqui e soldou. A partir daí ele virou um texto somente de traçado. Você pode aumentar a grossura do traçado ou diminuir a opacidade do texto para fazer aquele replicado, igual a gente mostrou no comecinho da aula, naqueles modelos. Alinhando eles, um pouquinho mais escuro, o de baixo um pouquinho mais claro. Aí você vai mexer na opacidade. Isso para você fazer no Illustrator. Vamos agora para o Corel. No Corel você consegue, da mesma forma, nessa barrinha lateral, pegar a ferramenta de texto, que é esse Azinho, clicar e escrever. Vou escrever o mesmo texto com a mesma fonte. Vou aumentar ele aqui um pouquinho também. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V para duplicar e colocar aquela fontezinha cursiva. Da mesma forma que a gente fez no Illustrator. No caso do Corel, o texto, para você mudar a cor de preenchimento e linha de texto de forma independente, você vem na barra de cores, que fica do lado oposto da sua barra de ferramenta. Fica desse lado de cá. Para você clicar no contorno, para você fazer a cor no contorno, aqui embaixo ele te mostra, ó, seu contorno não tem nenhuma cor e seu preenchimento está com a cor preta. Para você mudar isso, você precisa clicar com o botão direito do mouse. Você clicando no botão direito em alguma cor, ela vai fazer uma cor de preenchimento. Eu coloquei o vermelho para conseguir ver sobre o preto. E para você tirar a cor, você vem nesse quadradinho com tracinho vermelho no centro, que significa que está sem cor. Então, eu coloquei cor no traçado e quero tirar a do preenchimento. Então, da mesma forma que no Illustrator, eu inverti as cores. Vou fazer isso também no texto cursivo. Coloquei linha e tirei preenchimento. Vou colocar aqui no preto para a gente fazer igual a gente fez.
Da mesma forma, esse texto, ele tem esse probleminha das letras ficarem como elas foram criadas, uma caixinha sobre a outra. Então, você vai ter que ajustar isso igual você ajustou no Illustrator. Só que no Corel não é tão simples assim. Primeiro, vamos transformar ele em curvas. No caso do Corel, para transformar um texto em curva, é outro comando. É Ctrl mais Q no teclado. Ctrl mais Q. Então, você seleciona o texto e Ctrl Q no teclado. Aí, ele virou um texto em curvas, da mesma forma que no Illustrator. Nesse caso do Corel, aqui em cima ele já aparece como você pode deixar essa linha, que pode ser em pontinhos, pode ser uma linha contínua, pode ser um pontinho mais espaçado, ele já te dá essas opções. Também dá a opção de grossura dessa linha, né, que seria a espessura, maior, muito maior, menor. Ele também te dá essas opções, só que no momento que você transformou em curva, essas opções já vão se habilitar aqui em cima. Para você unir essas partes, você também precisa fundir. Só que não funciona aqui no Corel tudo de uma vez. Clicando nesse texto inteiro, você não vai conseguir a ferramenta de fundir, que ela também vai habilitar aqui em cima quando estiver disponível, quando o seu conteúdo tiver essa opção. Então, você precisa desagrupar esse texto, que você consegue clicando nele, separar curva. Agora você tem cada pedacinho de forma separada. Quando você clica nele para separar curva, é com o botão direito do mouse. Agora ele não vai aparecer porque já está separada, mas é sempre com o botão direito nesses casos. Então você clica no botão, no quadradinho de cima e na parte de baixo do T. Agora sim ele habilitou as ferramentas de fundir aqui em cima. Tem algumas opções, mas igual lá no Illustrator tem o soldar. Esses dois quadradinhos que se unem em um só. Eu clico nele, o T ficou correto. Agora eu cliquei no X. O X, ele não são dois elementos para eu poder fundir um no outro. É um elemento só, mas tem umas partes sobrando aqui. Então você vai ter que tirar essas partes, você vai ter que eliminar elas. A melhor forma de você fazer isso é vir na terceira ferramenta, que provavelmente o seu vai estar assim, que é a ferramenta principal de cortar. Você clica nessa flechinha aqui na ponta da ferramenta para abrir as demais. E pega esse excluir segmento virtual. Ele vai permitir que você corte uma parte daquela letra, daquela forma, onde tem um ponto de intersecção. Por exemplo, aqui, esse X, ele faz dois traços aqui e tem um elemento aqui para dentro. Então, aqui tem um ponto de intersecção, onde existe uma linha que não vai permitir que essa letra, essa forma fique aberta. Então, o que tem? Para dentro dessa linha, se você clicar aqui, ela vai sumir com essa ferramenta. Dessa forma. Clicou, sumiu. Eu faço isso em todos os lados do X. A mesma coisa no E. Ele tem partes, ele é uma linha única, mas tem partes aqui que não deveriam estar para ficar a letra E corretamente traçada. Então, eu pego essa ferramentinha, essa faquinha de excluir segmento, e vou clicando nas partes que eu não quero que fiquem. Agora ficou um E corretinho, somente o traçado. Aqui eu tenho mais uma letra T, eu faço como eu fiz na primeira. Seleciono as duas partes e soldar. No caso do texto cursivo, para eu juntar esse texto, deixar ele mais compacto, as letras com alinhamento menor, né, entre elas, um espaçamento menor entre elas. Para eu poder soldar, eu preciso juntar essas letras, igual a gente fez lá no Illustrator. Só que aqui eu não vou ter um comando de numeração. Eu vou vir nessa segunda ferramenta, que é a ferramenta de forma, pegar nessas flechinhas que aparecem. Essa flechinha seria para o caso de
2 linhas de texto. Ela ia espaçar ou reduzir o espaço das linhas. E essa flechinha, como ela mostra esse ângulo, ela é para juntar entre as letras. Então, segurei aqui na flechinha, posso estender separando as letras ou juntar, que é o que eu preciso, até uma letra sobrepor a outra para eu conseguir soldar. Da mesma forma, eu clico com o botão direito, seleciono ela com a ferramentinha de seleção, que nem eu tentei clicar aqui, com a ferramenta de forma, e ela não obedece. Então, eu preciso pegar a ferramenta de seleção, selecionar ela e clicar com o botão direito. Aí ela vai aparecer para converter em curvas, ou você clica aqui em converter em curvas com o botão direito ou o comando do teclado, que é o Ctrl Q nesse caso. E aí eu vou de novo com o botão direito do mouse e vou separar essas curvas. No momento que eu separei, eu tenho as letras, cada uma individual. Eu não consigo, no caso do Corel, selecionar todas as letras e fundir. Se eu fizer isso, alguns elementos vão sumir do texto, ó. Então, eu preciso selecionar só as partes que eu quero que sejam fundidas. O O com o T, eu quero que funda. Aí, eu vou lá e fundir. Aí, essa parte que já está fundida com o X, eu vou lá e aí ele fundiu. O E e o T, vou lá e ele vai fundir também. Agora, eu tenho o texto todo escrito somente em traçado, tanto na letra convencional, na letra de forma, quanto na letra cursiva. Vamos para esse mesmo texto no Photoshop. No Photoshop, a ferramenta de texto também é a Tzinho, que fica na barra lateral. O Photoshop e o Illustrator são da Adobe, então os comandos e o lugar das ferramentas deles são muito próximos. Então, ele é esse Tzinho também. Clico lá na minha tela e escrevo. Aqui já apareceu na cursiva, porque eu já tinha escrito antes. Vou colocar ela aqui, dou um Ctrl C, um Ctrl V. No Photoshop, ele tem algumas diferenciações. O Ctrl C, Ctrl V no texto não está funcionando. Então, eu pego a camada de texto, puxo aplico ela e aí sim eu consigo copiar. Ou eu pego a camada de texto, puxo aqui para baixo e crio uma nova página, duplicando essa página, copiando ela. Então, tem 2 páginas de texto agora. Então, eu consigo alterar um desses textos. Vou aplicar de novo, que você aplica ele colocando um Enter. Só assim você consegue ir para a edição dele. Pego o T e vou colocar na mão de serrar, como a gente fez nos outros programas. Deixar ela mais grossa também e diminuir um pouquinho o tamanho dela. Para eu selecionar a caixa de texto aqui para diminuir, no Photoshop, eu clico em Ctrl T. Então, ele vai abrir essa caixinha aqui, que me permite aumentar, diminuir ou mover o texto de lugar. Agora, no Photoshop, eu não tenho uma opção só para inverter. As cores aqui não são de inversão de preenchimento e traçado. Então, eu tenho que aplicar um efeito de traçado nesse texto. Como que eu faço isso? Eu seleciono a camada do texto, não adianta eu clicar só nele, ela tem que estar com a camada selecionada aqui na lateral. Venho aqui embaixo em efeitos e escolho o efeito traçado. No momento que eu clicar, ele já vai aparecer um traçado aqui bem grossinho, ó. E aí você consegue ajustar o tamanho desse traçado também, para um ponto, para mais pontos, que ele vai aumentando a espessura ou diminuindo. Tá, coloquei um traçado aqui, vou até mudar de cor para conseguir visualizar melhor, traçadinho ali, mas eu não quero o preenchimento, né? Então, eu venho aqui no opções de mesclagem, que é a primeira opção dessa caixinha de estilos, e na mesclagem avançada,
eu tiro o preenchimento, ó, eu coloco opacidade no preenchimento. Então, eu reduzindo toda a opacidade do preenchimento, eu tiro a cor e fico só com o traçado. Vou voltar aqui para a cor preta para a gente visualizar melhor. Dou um ok, isso no texto de letra de forma. Ele não fica igual ficou nos outros programas, uma caixa sobre a outra, mesmo sendo a mesma fonte. Montserrat, porque aqui ele já transforma num traçado único, porque é um efeito, você não está só invertendo a cor do texto. A mesma coisa para o texto cursivo. Eu clico na camada de texto do texto cursivo, eu estava trabalhando nessa, que era essa daqui, o outro texto é esse aqui. Então, eu clico nessa camada e faço o mesmo processo. Vou lá em efeito, clico em traçado. Ele já vai abrir colocando um traçado. Coloco no tamanho que eu preciso esse traçado. Vou lá em opções de mesclagem e tiro o preenchimento. Então, o texto já também tomou a forma sem a necessidade de ajuste para aparecer um texto contínuo, né, escrito. Ele já faz essa intersecção direto, ele já solda, entre aspas, as letras, porque a gente está aplicando um efeito nesse texto. Agora, vamos para o Canva. Já abri uma página aqui no Canva também, na lateralzinha do Canva. Eu vou no Tzinho, mas o Canva já vem escrito embaixo, texto, para eu criar um texto aqui. Eu clico nele e insiro um texto. E aí, eu vou digitar a mesma palavra e colocar na mesma fonte. Lembrando que no Canva ele tem as fontes gratuitas, que tem na versão gratuita do programa. Ele tem a possibilidade de adicionar fontes ou ter algumas fontes premium. Na versão premium, você não consegue colocar uma fonte do seu computador se você só tiver a versão gratuita. Para aumentar o tamanho de texto no Canva, você pode vir aqui e ir aumentando por pontos, ou pegar na lateralzinha, né, nessa bolinha lateral, e aumentar e diminuir, que ele aumenta e diminui proporcionalmente. Clicando em Ctrl C, Ctrl V, eu também copio esse texto. E aí eu vou colocar lá na outra fonte que a gente utilizou. Vim copiar o nome da fonte, que já não estava lembrando. No Canva, a gente não tem exatamente a mesma fonte. Mas eu vou colocar uma fonte cursiva, né, manuscrita, que a gente vai permitir ver esse mesmo efeito. Eu não vou adicionar essa fonte que eu tenho no meu computador aqui, porque muita gente vai ter só o Canva gratuito, né? Então, eu vou demonstrar com uma outra fonte de texto qualquer. Peguei aqui, no estilo de fonte, vim em manuscrito e apareceu algumas opções. Selecionei uma delas. Para a gente adicionar esse efeito de linha no Canva, ele também é visto aqui como um efeito. Eu não consigo só inverter o local de cor, né? Colocar a cor no traçado e tirar a cor do preenchimento. Nesse caso, a gente vai em efeito. Eu seleciono o texto, vou em efeito e seleciono a opção vazado. Então, ele já vai inverter automaticamente e você consegue aumentar ou diminuir a espessura desse traçado no texto. Aqui, igual no Photoshop, como é um efeito, ele já solda essas linhas que teriam, né, na versão original do Montserrat, do T, por exemplo, ser uma caixinha sobre a outra. Então, ele já solda, ele não interfere quanto a isso. Agora, no texto cursivo, eu faço a mesma coisa. Em efeitos, vou em vazado. Posso aumentar ou diminuir a espessura desse texto.
problema que tenho no Canva. Eu não consigo soldar esse texto. Então, para textos cursivos, mesmo que eu aproxime, aqui no espaçamento você pode aproximar mais as letras, ó, diminuir o espaço delas, elas vão se sobrepor, mas elas não vão soltar. Então, para texto cursivo vai ficar estranho, porque você não consegue corrigir esse problema igual você consegue nos outros programas. Eu espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, ou qualquer outra dúvida desse efeito, ou de qualquer outro que você queira aprender nesses 4 programas, ou em alguns programas específicos, que eu vou tentar fazer um vídeo sempre que alguém colocar uma dúvida. E também se inscreva no canal para receber demais vídeos e compartilhe com um amigo seu que está começando no design, ou que tenha uma empresa e não tenha um profissional que faça isso e precisa nas suas redes sociais alimentar, né, com algumas artes, ter uma coisa um pouquinho mais caprichada, que eu vou trazer muitas dicas voltadas para isso. Até mais!